Vulcão de Yellowstone. Como ele se formou? Como esse supervulcão se formou lá no meio dos Estados Unidos? É isso que nós vamos falar. Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje e eu espero que você goste. E já peço logo o dedo no like e no final, né? Daí, ó, aquele seu comentáriozinho falando o que achou. O dedo no like, por favor, né? Que eu sei que você que está assistindo gosta de Yellowstone. Então, vem comigo que eu vou lhe contar. O vulcão de Yellowstone. Esse vulcão de Yellowstone é aquele vulcão que é um dos mais falados, mais temidos. E nós vamos falar, né, justamente então aqui as pessoas visitando lá o Parque Nacional de Yellowstone, tendo lá essa maravilha da natureza, um parque fabuloso, e tá lá o super vulcão de Yellowstone, quietinho por enquanto. Por enquanto. Bom, isso aí também, quando ele vai, né, se despertar, quando ele vai ser o próximo erupção, vai ser tema de próximos vídeos. Então, pessoal, hoje nós vamos falar da formação desse vulcão. Como ele apareceu no meio da placa lá dos Estados Unidos. Isso aí. Na verdade, esse vulcão é o chamado vulcão hotspot. O que é um hotspot? Tá? Então, vamos seguindo por quê? Um hotspot, o próprio nome já diz, é um ponto quente. Tá? E existem vulcões como esse daqui, ó. Esses aqui, por exemplo, né, que formam na zona de subducção de uma placa, tá? Onde que parte dessa crosta aqui levanta, né, como foi a formação do deserto do Atacama, que eu já expliquei aqui no canal, e aqueles vulcões mais costeiros ainda. Todo, por exemplo, o Círculo de Fogo do Pacífico, ele é formado numa zona de subducção de placas, por isso que são muito ativos, tá? E agora acontece que o isso aqui acontece nas divisas das placas. Já Yellowstone não. Yellowstone é no meio de uma placa. E isso daí acontece por causa disso aqui, ó, um hotspot. Esse camarada aqui, né, que formou também as Ilhas do Havaí. Que as Ilhas do Havaí, elas estão lá no meio do Pacífico e no meio também de uma placa. Pois é. Então, o que seria esse tal de hotspot? Esses chamados literalmente de pontos quentes são anomalias termais no interior da Terra, ligados a sistemas de convecção mantética, ou seja, lá do manto, responsável pelos vulcões, pelo vulcanismo que ocorre no interior das placas tectônicas. Então, considera-se que essa própria irregularidade, essa anomalia térmica, é devido à elevação de uma convecção que parte direto do núcleo externo, que é chamada de pluma. É pluma térmica, é uma pluma que vem do núcleo. Sai aquele jato naquela pluma, vai aquecendo, forma uma convecção e forma, né, esse ponto quente aqui. E isso daí, esses jatos, né, de pluma e tal, eles demoram alguns milhões de anos, né, para poder sair do núcleo e sair aquele material todo e vir, né, lá ficar cutucando, né, a bundinha da placa tectônica. Então ele vai fazendo isso aqui e ele vai simplesmente derretendo, vai jorrando lava e forma lá o vulcão. E no caso aqui foi como formou a ilha do Havaí, a primeira ilha do Havaí, aproximadamente 4,6 milhões de anos atrás. Tá? Então isso aqui é um chamado hotspot. E o Yellowstone é um hotspot. Tá? Existe, né, uma hipótese do hotspot comum, né, e o hotspot do Yellowstone. O comum está aqui o núcleo e ele simplesmente ele sai essa pluma, tá? Sim, provoca essa corrente de convecção e ele vai lá, né, queimar a bundinha da crosta, né, da placa e sai o, o magma, sai formando lá o vulcão. Ah, então, vulcão de hotspot, né, eles são vulcões bastante ativos, né, como por exemplo o vulcão do próprio do Havaí, o próprio vulcão lá das Ilhas Canárias, né, o Cumbre Vieja é um hotspot, tá? Então, são vulcões que eles têm uma atividade, são uma certa atividade maior do que um vulcão como por exemplo de Yellowstone, ainda bem, né? Apesar do que muitos ativos também, tá, são aqueles vulcões de borda de placa. Então, né? No caso, o vulcão de Yellowstone ele tem uma anomalia um pouco diferente, né? Então, estima-se que o hotspot dele seja a pluma que vem, que não soba tanto, e faça várias correntes de convecção
ascendente do magma um pouco menor do que essa daqui e vá aos pouquinhos, né, queimando a bundinha da placa tectônica. Então, isso pode ser um dos motivos de tantos milhões de anos, tantos mil anos, perdão, entre uma erupção e outra. Ainda bem, né? Então, não imagina, né? Só que apesar disso, por ser tão lenta, ele acaba acumulando muito magma. E acaba também sendo aquele problema de ser um super vulcão. Agora, isso daqui seria Yellowstone, tá? Onde que justamente vem esse magma, vai gerando a câmara, que é aquela rocha parcialmente derretida, e vai furando aqui, né? Vai derretendo, até que chega uma hora que isso aqui, a pressão, né, seja aqui dentro tão grande que vai formando e vai, né, simplesmente arrebentando tudo pela frente. Provocam os terremotos, né, os afastamentos aqui da crosta, tal, tudo isso, né, justamente com o vulcão de hotspot, tá? Esses vulcões normalmente são bastante poderosos, tá? Quando você tem nesse interior da placa e tão gradualmente, tão devagarzinho quanto é o de Yellowstone, tá certo? E é isso aí. O vulcão de Yellowstone, ele não é um vulcão que a gente pode dizer que seria um vulcão daqueles, né, entre aspas, normais, porque que eles se formam justamente na borda da placa, onde que realmente esses vulcões aqui são ativos pra caramba, apesar dos vulcões, né, como hotspot, como é o caso do Kilauea no Havaí, que é um vulcão muito ativo, mas isso depende também da quantidade de lava que ele se forma, como ele se formou e também do tipo de lava. São coisas bastante interessantes, mas essa simulação aqui simplesmente do Yellowstone faz com que esse avanço dele aqui, tá? Ele seja lento e gradual e não seja aquele avanço que vai explodir a todo momento, tá? Que é bom, mas ao mesmo tempo, quando explode, também formam aquelas explosões muito mais fortes. Diferentemente, né, do Kilauea, do próprio Mauna Loa e do próprio, por exemplo, Cumbre Vieja, tá? Isso tem a ver também com o tipo de lava. Mas nós vamos falando isso ao longo dos próximos vídeos. Vou falar também daqui das inúmeras erupções. Inúmeras também é exagero, né? Mas várias erupções que já teve em Yellowstone e em lugares diferentes. Pois é. Então, aguarde o próximo vídeo. Fique ligado. Confirma a sua inscrição no canal. Um forte abraço e assiste, ó, esse videozinho que eu tô deixando para vocês aqui. Forte abraço. Até a próxima.